Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a minha queridíssima Fran, que veio nos contar um pouco sobre a sua experiência com mochilão. Então, se tu tá afim de fazer uma peregrinação diferenciada, bora lá descobrir quais são as dicas dela. Vamos fazer aquele esquema cinza que a gente fica falando bobagem depois. Então, Fran, primeiro, obrigada por ter aceito o convite de compartilhar essa experiência tão incrível e tão recente. Sim. Também, né, de ter feito um mochilão. E eu queria que tu contasse pro pessoal que tá nos assistindo de onde é que surgiu essa ideia, como é que tu escolheu, por que tu escolheu os lugares que tu quis visitar e um pouquinho de tudo. Conta pra gente. Primeiro que mochilão, muita gente pensa que, nossa, ela deve ter ficado 20, 30, 40 dias na Europa, em algum lugar assim. E não foi tão longo, né? Eu aproveitei um tempo de férias que eu tinha, da agência que eu trabalhava. E aí, como eram 15 dias, foi um mochilão de 11 dias só, foi bem curtinho. Não tão longo como a maioria dos mochilões que as pessoas fazem. Na verdade, eu fiz por uma empresa também, que tem de diferente no meu mochilão, e que não fui eu que montei ele inteiro. Eu comprei ele meio que pronto, já como se fosse um pacote. E eu fiz por uma empresa chamada Top Deck. Tem de diferente nesse mochilão também, é que ele é pra pessoas de 18 a 30 anos. Então, acaba que é só pra jovem mesmo e tem várias modalidades. Então, eu fui na modalidade que era se hospedava em hostel, mas tem modalidade de hotéis, de sailing também, que é pela Croácia e Grécia que eles fazem. E acaba sendo se hospedando em barco também, acho que tem como fazer um mix, tipo hotel mais barco. E tem a modalidade de camping também, que acontece mais na África do Sul, se eu não me engano, que aí a pessoa se hospeda mais em campings mesmo. Quando eu procurei a primeira vez, eu fiquei com um pouco de medo, um pouco de receio, porque eu não sabia como funcionava. No Brasil, pouca gente ainda conhece esse tipo de mochilão, não sabe que existe. Inclusive, quando eu falei pra algumas pessoas que eu ia fazer, muita gente não sabia como é que funcionava. E como eu comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio e viagem, aí eu passei a conhecer esse mochilão melhor e vi que ele era incrível, mesmo antes de fazer, e decidi que eu ia fazer. Principalmente porque surgiu uma promoção também, enquanto eu tava lá na agência, eu decidi comprar. Então agora em agosto foi que eu fiz a viagem, foi pra Europa, e foi 11 dias, como eu falei, e foi demais, demais mesmo. Claro que foi muito rápido, tem vários pontos positivos e negativos em fazer um mochilão assim, tão rápido. Claro, a maioria dos mochilões é a pessoa que decide quais os hostels que ela vai, ou hotéis também, a questão dos trens, dos voos entre uma cidade e outra, e tudo isso meio que eu tinha pronto. Também tem a questão da facilidade. O que também acaba economizando um tempo, né, de planejamento, né? E cria segurança também pra que de repente a pessoa quer que essa seja a sua primeira viagem, mas nunca viajou sozinho, então tu fica assim, bom, eu não tenho que me preocupar se a minha reserva tá feita, porque tem todo um aparato por trás, né? Sim. Eu acho que pra quem quer fazer um primeiro mochilão, uma primeira viagem pra fora, é a ideia perfeita, porque como tu falou, economiza tempo e é muito mais seguro. Eu já tinha viajado pra fora, mas eu ainda tinha muito receio, um pouco de preguiça também, digamos, de ter que montar tudo. Eu acho muito complexo montar um mochilão. Claro que talvez, como tu consegue personalizar o número de dias em cada cidade, pela flexibilidade seja mais interessante, mas pela questão de tu ter que organizar todos os check-ins que tu vai fazer, todos os trens, todos os deslocamentos e toda a função de mala também. Dessa vez, como eu tinha pouco tempo, eu preferi fazer algo que já fosse mais organizado mesmo. Foram quantas cidades? Então, foram 5 cidades, eu acho. Foi Madrid, Barcelona, Valência, Marsella na França, Florença, Roma e Vaticano. Acho que também uma diferença é que eu queria ter a oportunidade de fazer muitas coisas sozinha, mas eu não queria estar completamente sozinha nesse mochilão. Então também é diferente, porque se eu fizesse um mochilão sozinha por conta, não tivesse sido completamente montado que nem esse, tipo um pacote, provavelmente em muitos momentos eu ia me sentir sozinha, tipo nas festas, coisas assim, pubs que eu ia. Então nesse mochilão tá com a galera da tua idade, de pessoas do mundo inteiro, no ônibus, porque o deslocamento entre cidades a gente faz de ônibus. Tinha pessoas da África do Sul, muita gente da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra. Então a gente do mundo inteiro, trocando cultura. É importante dizer também que tem que falar inglês, tem que ter inglês no mínimo intermediário para poder fazer esse mochilão. Justamente por essa questão de que vai gente do mundo inteiro e o guia também. A minha guia era da Irlanda e o inglês dela é muito rápido e muito complexo. Então, cheio de sotaque também, né? Então se tu não entende fica muito complicado, principalmente pegar as informações mais importantes
importantes. Até porque ela fala muito da história dos lugares também. E é muito legal também essa parte, que todos os lugares que a gente ia, ela sabia muito sobre o lugar e não é uma coisa chata, tipo, muitas pessoas acham que é uma coisa de excursão, que tu fala, que às vezes o guia se torna um pouco chato de falar muito da história e não ser tão atrativo, assim. E ela não, ela fala de uma maneira bem atrativa, coisas diferentes, assim, que a gente nem esperava. Levava nos lugares pra comer também muito legais, diferentes, que talvez se a gente fosse sozinha nunca teria ido nesses lugares que ela conhecia, né? As festas também, comida, como eu falei, que eu adoro comida. Isso é importante, isso é muito importante, né? Porque a gente conhece muito de um lugar a partir da comida, né? Gastronomia. E, bom, tu disse que foi um período curto, foram 11 dias, né? Foi um número grande de cidades. Mas nos conta um pouco sobre cada uma dessas cidades que tu conheceu, o que tinha de mais legal, qual delas te surpreendeu, tu não teria colocado no roteiro, mas estava ali, nossa, foi demais. De todas as cidades, as que eu tinha mais vontade de conhecer, acho que era Barcelona, Madrid, Roma, as mais famosas mesmo. A Valência e Marsella, na verdade, não teriam entrado no meu roteiro, mas porque antes eu não tinha ouvido falar muito, eu não sabia nem direito onde ficava, não tinha muitas informações. Mas eu amei. Valência, acho que foi uma das cidades que mais me surpreendi, não esperava muita coisa, e é uma cidade maravilhosa, linda mesmo, uma cidade pequena, mas muito bonita. Como eu fui em agosto, tava um calor absurdo, e mesmo assim eu aproveitei muito. Roma foi um lugar que eu passei um calor terrível, mas também lindíssima. Eu não digo que superou, porque acho que Roma já é um lugar que a gente vê muito nos filmes, então foi aquilo que eu esperava. Foi muito bonito, comida maravilhosa, sorvete incrível, massa, pizza, tudo muito, muito bom. Comi demais em Roma, foi o que eu esperava. Mas acho que quem me surpreendeu mais, e a cidade que me surpreendeu mais foi Valência. Por quê? Acho que a arquitetura do lugar tem não sei, uma energia, assim. A cidade é pequena, mas é hospitaleira, é fofa. Eu gostei bastante de Valência. Barcelona foi um caso à parte, porque eu fui alguns dias depois do atentado que teve. Então tinha toda uma questão de comoção, nas Ramblas tinham todas as homenagens que estavam sendo feitas. Então é uma situação um pouco diferente, assim, mas ainda assim eu amei Barcelona, é linda, linda demais também. Madrid teve uma peculiaridade, no caso, que eu fui quase furtada. Foi nos primeiros dias, foi no segundo dia, acho, de viagem. Então, foi um pouco chato, mas eu já sabia que isso acontecia bastante na Europa. Principalmente quando eu trabalhava em viagem, inclusive eu aconselhava meus clientes a tomarem cuidado com isso. Claro, acabou não acontecendo, foi uma tentativa, graças a Deus não aconteceu de fato o furto. Mas foi bem no início, então caso tivesse acontecido teria sido horrível, porque eu teria perdido o passaporte, de repente, que era o que tava comigo na hora. Teria estragado a viagem total. Teve cidades que a gente ficou um pouco mais de tempo, tipo essas cidades maiores, Barcelona, Madrid. Valência, na verdade, a gente ficou um dia, eu acho. Então foi menos tempo e mesmo assim eu gostei muito da cidade. Roma, fora do mochilão, ainda fiquei um dia a mais. Eu fiquei num outro hostel. Eu tive tempo pra visitar uma amiga minha também que mora lá, então foi bem legal. O Vaticano me surpreendeu também. Eu não sabia o que esperar, eu não imaginava um outro país dentro de um país como se fosse. É muito legal, mas é muita coisa pra ver. Claro, toda a viagem em si, eu não tava esperando que fosse uma imersão cultural, que eu fosse, né, ver a fundo os museus, coisas assim. Porque a gente sabe que tem lugares nas cidades que a gente visita que tu precisa às vezes de uma semana inteira pra conseguir conhecer. Então eu sabia que ia ser uma coisa um pouco superficial. E o Vaticano pra mim acho que foi o lugar mais superficial, porque é muita coisa pra ver, muita história. É um lugar enorme, um lugar cheio de gente, muita gente ao mesmo tempo, andando pra lá e pra cá. Foi um lugar que eu conheci, eu gostei de ver, mas eu voltaria com certeza pra ver mais a fundo, assim, os detalhes melhor. Como é que é essa experiência de viajando com tantos desconhecidos? Querendo ou não, acaba sendo um mochilão solito, né? Porque são várias pessoas que tu não conhece. A questão de como é que tu te virava pra tirar uma foto, pra trocar uma impressão com alguém. Nossa, quando a gente saía, eu conversava bastante com as pessoas. Claro que tu acaba tendo mais contato com o pessoal do mochilão mesmo. Mas eu gostava bastante de andar sozinha, porque acaba que as pessoas têm vontades diferentes no dia a dia, de conhecer uma coisa que a outra não quer. Então eu fazia bastante coisa sozinha no dia a dia. Isso que eu acho que é uma coisa legal do mochilão também, porque a pessoa espera que, como tem um guia, como é de ônibus e como é em grupo, que tu vai fazer tudo muito regrado, tudo com horário e tudo lugar que o guia te disse tem que ir. E na verdade não, eu era muito livre, a gente tinha muito tempo livre, então eu fiz muita coisa que eu queria fazer e fiz porque eu queria mesmo. E tive muita oportunidade de conhecer pessoas tanto do mochilão quanto pessoas das cidades mesmo. Fran, tu gosta um monte de registrar as tuas viagens. Como é que faz quando tá sozinho pra registrar e não ficar tudo com cara de
selfie? É um problema, na verdade fica tudo com cara de selfie, né? Porque tu depende um pouco da boa vontade das pessoas. E eu tenho muita foto que saía torta, porque eu pedia pras pessoas tirar pra sair de corpo inteiro, né? Não sair sempre a selfie. Mas a pessoa tirava meio torta, assim, tirava meio na má vontade. Ou então tirava de um ângulo que não era o meu ângulo que eu queria, tipo, cortava metade do meu corpo. Ou então tirava muito pé e cortava metade do monumento que tava atrás, tipo, umas coisas assim. Então acaba saindo meio selfie mesmo. Eu andava com foto selfie pra lá e pra cá. Não adianta, tem uma GoPro também. Mesmo com a GoPro eu tive várias fotos que ficaram bizarras. Eu tenho várias fotos repetidas, né? Porque tu tira uma, aí tu pede pra outra pessoa tirar e a foto não ficou boa. E tu quer pelo menos uma foto boa naquele lugar que era teu sonho conhecer, tipo Fontana de Trevi, que era meu sonho conhecer. E eu acho que eu tenho uma foto que eu gostei, não tem nenhuma que eu tenha amado, assim. Eu tenho muitas e muitas selfies e muitas fotos que eu pedi para as pessoas tirarem. E mesmo assim foi bem complicado. Tu acha que esse mochilão te deu um impulso pra tu mesma planejar o próximo? Sim, mas eu tenho muita vontade de fazer esse mochilão de novo. Inclusive eu tava pesquisando pra fazer ele agora em março. Só que tem um ponto negativo desse mochilão, é que ele acontece em datas específicas. Então é um pouco difícil de tu planejar, porque às vezes tem uma data no mês só e não é data que tu pode de início, né? E é um pouco complexo por isso de tu conseguir te organizar pra ir. Mas com certeza eu tenho muita vontade também de fazer um mochilão por conta. Como eu disse, eu acho um pouco complexo por questões de mala, de reservas, como eu falei. Mas acho que quando tu quer ficar mais tempo nas cidades, ou tipo, quero ficar 2 dias numa cidade, mas eu quero ficar 7 ou 8 em outra, é muito mais viável, muito melhor. Porque esse mochilão não tem como tu ter essa flexibilidade, sempre certinho, assim, o número de cidades, as cidades que tu vai passar, já é tudo pré-determinado. Mas ainda assim eu recomendo demais o Top Deck, recomendo demais fazer um mochilão assim, não é só o Top Deck que existem outras empresas também que fazem, por 1000 questões, como eu falei, por tu ter pessoas junto contigo, por tu já ter as amizades ali no ônibus. Nossa, eu fiz muita amizade mesmo com pessoas do mundo inteiro, como eu falei também. E tu daria uma dica, assim, de mais ou menos com quanto tempo, já que esse, por exemplo, tem datas definidas, quanto tempo mais ou menos pra uma pessoa se organizar? O que tu diria assim, olha, é imprescindível que tu tenha, que tu organize? Quanto antes a pessoa organizar, melhor, principalmente porque tem mochilões que é um número de vagas, né? Porque querendo ou não é um ônibus. Então acaba muito rápido, às vezes, principalmente se tem alguma promoção, ou se é época de algum festival também, eles fazem, tipo, época de St. Patrick's, de Oktoberfest, por exemplo. E aí esgota bem rápido as vagas. Então é importante a pessoa se organizar antes por isso. Se a pessoa quer fazer um mochilão por conta, aí mais ainda eu recomendo que a pessoa organize bem antes, justamente para conseguir preços melhores, para organizar direitinho o dia a dia dela nos lugares, que cidade vai ir, que cidade não vai, como é que vai fazer o deslocamento de uma cidade para outra. Acho que é bem importante planejar tudo para poder aproveitar mais mesmo o dia a dia, para não perder tanto tempo, porque às vezes eu acho que uma coisa que a pessoa esquece, que é uma coisa que eu acho muito chata em montar o próprio mochilão sozinho, é que tu tem muito gasto. Por exemplo, tu desceu num aeroporto, o aeroporto normalmente de mochilão é longe do centro da cidade, então tu vai ter todo o deslocamento, por exemplo, às vezes num táxi, se tu tiver com uma mala muito grande, ou claro, as pessoas costumam fazer de trem, mas ainda assim é um deslocamento que tu tem sozinha e é um gasto a mais que às vezes as pessoas não põem na ponta do papel, assim. Então eu acho que colocar na ponta do papel todos os gastos também, fazer essa organização de quanto que eu vou gastar com tudo e não esquecer desses pequenos detalhes de quanto que eu vou gastar pra ir do aeroporto até o hotel, quanto que eu vou gastar de táxi, de repente, se precisar, porque eu tô com uma mala, eu tô com um mochilão muito pesado. Não carregar muita coisa também é uma dica que eu dou, eu fui com uma malinha super pequena, mas uma coisa diferente também nesse mochilão é que o meu mochilão era de 11 dias, mas no ônibus tinha pessoas fazendo mochilões de 25 dias, então eles iam ficar mais tempo. Depois eu parei em Roma e eles seguiram. Então, eles carregavam malas muito, muito grandes, porque claro, nos 25 dias era muito mais tempo, e tinha gente que já tava emendando um mochilão ou outro também, que tem como fazer isso. Ah, e é legal, porque aí tem muita troca de experiência, as pessoas Sim. podem te contar onde é que elas foram, pra onde é que elas estavam indo, te dizer, ai, vem, volta, passa por aqui, por ali, né? Sim. Eu acho que uma coisa até que tu tinha me perguntado, que acontece muito, é que depois que tu faz o primeiro, agora que eu tava tentando fazer esse mochilão de novo, tinha cidades que eu ia passar de novo, porque estavam incluídas no roteiro, tipo Roma, Barcelona, Madrid, são cidades, as cidades principais são cidades que normalmente eles colocam no roteiro. Então tu fica naquela, nossa, eu fui de novo numa cidade que eu já fui. Mas pra mim não é um problema, porque eu acho que Sempre tem algo coisa novo, pra ver, né? E se a cidade não mudou, pelo menos eu mudei, então eu vou ver tudo de um jeito diferente, eu acho. Muito justo. Então, acho que mesmo assim vale a pena. Agora, é claro que é uma cidade a menos nova que tu deixaria de conhecer. Então, é algo a se pensar. Acho que, com certeza, fazer um mochilão assim te prepara pra fazer um mochilão livre depois. Um mochilão que a pessoa mesmo consiga montar. Eu acho que a pessoa se sente mais preparada pra isso depois. Eu acho que, na verdade, quanto mais a gente vai viajando, mais segurança a gente vai criando, né? E se permitindo um pouco mais, né? Sim. Eu acho que até a questão do mochilão, pra muita gente, é assim, é um grito de independência, né? Ah, eu sempre
viajei com os meus pais, eu sempre viajei com a minha turma. E, bom, tu disse que já tem vontade de fazer de novo. Tem outros destinos além da Europa que essa empresa por onde tu fez também oferece pacotes pra mochileiros? Sim, na verdade, quando eu conheci a empresa, foi pra fazer pelos Estados Unidos que eu queria. Então, na verdade, eles têm viagens pela América do Norte, Europa, Ásia, África, como eu tinha falado na questão do camping, Oriente Médio, Oceania também. Então, tem por vários lugares, ainda não tem pela América do Sul. Acho que eles estavam planejando alguma coisa, mas ainda não tem nada pra América do Sul. É uma pena. Tem vários lugares também que eu adoraria fazer um mochilão por aqui, mas ainda não tem. Ah, então de repente vai que o mochilão corajoso sozinho vai ser pela América do Sul. Pode ser que sim, Peru, Chile, de repente. Que tudo. Maravilhoso, né? O que tu diria que mudou pra ti antes do mochilão e depois? Mudou alguma coisa? Sim, eu acho que foi justamente isso. Eu tinha um preconceito de mochilão pacote, com pacotes no geral, de achar que é tudo muito certinho, acho que não vai ter horário pra nada. Mas eu acho que eu fui bem preparada, sabendo que, como eu disse, ia ser uma coisa superficial, assim, de que eu não ia ter uma imersão. E esse também era um preconceito que eu tinha, e que quando eu falei que eu fiz esse mochilão, muita gente teve também. Muita gente me perguntou, nossa, mas tu fez tão rápido, tu ficou só um dia numa cidade, que ruim, tipo, por que tu fez isso? E é só fazendo, eu acho, um mochilão que a pessoa percebe que vale a pena mesmo assim. Até porque eu sei que, se Deus quiser, não vai ser a última vez que eu vou pra Europa. Eu pretendo ir muitas outras vezes pra cada uma dessas cidades de novo, pra ficar mais tempo, pra ficar o mesmo período de tempo também, sei lá, mas eu pretendo muitas vezes pra lá ainda. E eu acho que quebrou um pouco esse preconceito que eu tinha de que, não, mochilão tu tem que ficar no mínimo 5, 10 dias em cada cidade. Eu acho que depende, vai de pessoa pra pessoa, vai do que tu quer conhecer na cidade, vai do teu objetivo mesmo. Tá satisfeito e vai voltar, com certeza. Com certeza, com certeza. Fran, então, obrigada por ter aceito o convite, por ter dado todas essas dicas, contado a tua experiência pro pessoal. E vocês, já fizeram algum mochilão? Querem compartilhar também a experiência? Assina aqui o canal, dá o teu like e conta a tua história lá nos comentários. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchauzinho!